Fala galera, beleza? Flávio PCP para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero reagir a esse professor, parece que ele é um professor de matemática e ele vai explicar aí o conceito de Arquimedes sobre densidade e empuxo. E aí nós vamos entender um pouco melhor sobre densidade e empuxo e ver aonde entra a gravidade quando se trata de forças ou se trata da densidade e do empuxo, beleza? Sem mais delongas, vou soltar o vídeo aqui, vou dar o devido crédito ao canal. Tá? É o canal Cortes de Matemática e Física. Vou deixar na descrição desse vídeo e vamos para o vídeo. Eu fiz um curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro de História da Matemática, com a Tatiana Roque. E ela me deu para ler um material de Arquimedes. Ouçam aí. Arquimedes viveu no século III a.C., há mais de 2.000 anos atrás. Estudou na Biblioteca de Alexandria. De Eratóstenes. E viveu na Sicília, tá? Siracusa. O texto que eu li foi sobre área de parábola. O texto era uma tradução português do texto grego de Arquimedes. E eu demorei, era um texto curto, não era um texto longo, e eu demorei uns 2 ou 3 dias para conseguir ler aquele material. Eu ficava anotando, convertendo para a linguagem, porque eu estava lendo material escrito há 2.300 anos atrás, com aquela forma de linguagem, e sem o conhecimento matemático, as notações que nós temos em matemática hoje. E eu ficava convertendo para a forma com que a gente trabalha, para o instrumental que a gente tem hoje em matemática. Certo, professor. Quando eu terminei de ler o texto de Arquimedes, eu dei um soco na mesa. Por quê? Arquimedes, há 2.300 anos atrás, Tempo produziu coisa que só seria pensada, só se voltaria a imaginar, só se voltaria a abordar 2.000 anos depois. Tá? Ele desbarrou com a integral de uma parábola. Ele chegou muito próximo, e sem o instrumental que se tem hoje e que se tem na época em que se trabalhou com integrais. Um dos problemas que Arquimedes resolveu foi o problema da coroa de Herão, que é um dos pontos que nós vamos pegar. Só que, antes de falar do problema da coroa de Herão, que vai ser o nosso primeiro problema, eu quero chamar a atenção de 2 outras grandezas. Nós falamos na massa, resistência à mudança do estado de repouso, no peso, a ação da gravidade sobre um corpo, no volume. Como é que é a ação da gravidade sobre um corpo? Então vamos lá, peraí. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Estado de repouso, no peso, a ação da gravidade sobre um corpo, no volume, espaço ocupado por um corpo. Do peso, a ação da gravidade sobre um corpo. Do peso, a ação da gravidade sobre um corpo. Vou até escrever aqui, vou até anotar para não ter peso, ação da gravidade sobre um corpo. Vou até deixar aqui na barra de rolagens aí embaixo, aí, pessoal. Ó. Até deixar visível aí, certo? Ó, peso, ação da gravidade sobre um corpo. Beleza. Tem uma outra grandeza chamada densidade. Densidade de um corpo é a razão entre a massa e o volume de um corpo. Tá certo? Me lembro quando eu era novo, acho que na 5ª série, quando apareceu um professor em sala de aula e perguntou: o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Os dois têm o mesmo peso. Tá? Na verdade, está tudo misturado, né? Porque você pegou 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão, você está falando que quilograma é massa. Né? Peso é quilograma-força ou newton. Exato. Mas 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão, o chumbo tem densidade maior que o algodão. Ou seja, 1 quilo de chumbo vai ser uma quantidade pequena de chumbo, um volume pequeno de chumbo. Exato, 1 quilo é 1 quilo. 1 quilo é 1 quilo, professor. 1 quilo de algodão vai ser um volume grande de algodão. Por quê?
porque o chumbo tem densidade maior que a densidade do algodão. Densidade é a razão entre a massa e o volume do corpo. Existe uma diferença entre densidade e massa específica. Tá? Densidade é característica de um corpo. Por exemplo, uma bola compacta de chumbo, o chumbo tem uma densidade, não, como é que é? Massa específica, própria da matéria chumbo. Se a bola é compacta, a bola tem uma densidade igual à massa específica. Agora, pode ser uma bola oca. A bola oca vai ter uma densidade menor do que uma bola compacta. Para nós não vai interessar, tá? O que eu preciso é o seguinte: densidade de um corpo é a razão entre a sua massa e o seu volume. Outra grandeza que nós vamos precisar para resolver o problema da coroa de Herón, abordada por Arquimedes, é o empuxo. Coroa de Herón. Vamos lá, coroa de Herón. O princípio de Arquimedes diz o seguinte: todo corpo imerso total ou parcialmente no empuxo, num fluido, sofre a ação de um impulso igual ao peso do fluido deslocado. Olha só. O que é o problema de Arquimedes? O problema da coroa de Herón. E Herón, o rei, pegou 1 quilo de ouro e entregou um ourives para fazer uma coroa. Tempo depois, o ourives voltou com uma coroa. Ele já vai chegar aí no ponto que eu quero mostrar para vocês, tá, pessoal? Já está chegando já no ponto. Com 1 quilo, com peso de 1 quilograma, com massa de 1 quilograma. Só que o rei começou a desconfiar que o ourives tinha dado a volta nele. Que o ourives tinha misturado ouro com prata. E como o rei ia saber se houve ou não mistura de ouro com prata? Eu quero saber a hora que ele vai falar sobre o peso, a ação da gravidade sobre um corpo. Quero saber só esse momento, tá? Pra gente entender aí. Se ele derretesse a coroa, ele teria que inventar, além de estragar a coroa, teria que inventar um jeito de separar o ouro da prata. E mandou esse problema para Arquimedes. Arquimedes também, de início, ficou preocupado sem saber como fazer para conseguir determinar se a coroa tinha ouro puro ou se a coroa possuía mistura de ouro com prata. Para conseguir fazer isso, no momento que ele estava tomando banho, ele percebeu que o corpo dele tendia a flutuar quando ele entrava numa banheira. Aí ele teve um estalo, um insight de como resolver o problema da coroa de Herón, determinar se havia ou não ouro misturado com prata. E saiu, conta a história, que ele saiu do banho pelado, correndo pelas ruas da cidade, berrando eureka, eureka, encontrei, encontrei. Essa tendência de flutuar chama-se empuxo. A flutuabilidade, então, chama-se empuxo. Beleza. O empuxo é uma força que qualquer fluido exerce, de baixo para cima, sobre um corpo que está imerso nesse fluido. Não? Então, pessoal, então ele disse que o empuxo é a força que um fluido exerce de baixo para cima sobre um corpo que está imerso, né? Então a gente sabe que é verdade isso daí. Então, por causa aquele exemplo que ele usou ali, a água, né? Tem um objeto sobre a água, o navio, então ele desloca uma quantidade considerável de água e essa água ela vai manter uma pressão para baixo. E essa água que está embaixo, que ela foi deslocada, ela vai exercer uma pressão também para ocupar esse lugar, né? Para esse espaço que o navio acabou aí ocupando. Então, ela mantém uma pressão para cima, segurando ou sustentando esse navio em cima da água. Isso aí chama-se a pressão da água.
não é? O empuxo deles é a pressão da água. E no ar também, pode dar o exemplo do avião. O avião, quando ele se desloca por causa dos motores, é óbvio, pela velocidade, ele desloca uma quantidade considerável de ar, e por isso que ele consegue se sustentar no ar, porque ele está deslocando uma quantidade de fluidos. Eu vou pedir para você ir para o PowerPoint, por exemplo. Vamos lá? Olha só. Imagina aquele corpo um pouco mais escuro, uma espécie de uma cuia, tá? Colocada dentro da água. Ela está flutuando na água. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que eu vou falar é verdade, tá? Quando eu era pequenininha numa piscina, eu tentava fazer buraco na água. Tá? Eu fazia que nem cachorrinho na água, tentando fazer um buraco na água. É claro que eu não conseguia. A ideia era o mais rápido possível para fazer um buraco na água. Se você tentar fazer um buraco na água, a água volta e tapa o lugar que você tentou fazer o buraco. Correto. Vamos imaginar, vamos voltar lá para o PowerPoint? Vamos imaginar que eu pegasse essa cuia e tirasse da água e ficasse o buraco onde a cuia estava. Repara, o buraco onde a cuia estava é a água deslocada pela cuia. Essa água deslocada tem um volume. E o volume dessa água deslocada possui um peso. Exatamente. E a pressão? Esse peso é exatamente o valor do empuxo. O empuxo que um corpo imerso, total ou parcialmente num fluido, sofre é igual ao peso do volume do fluido deslocado por ele. A cuia deslocou um pouco de água. A água vai tentar voltar para o lugar. Exercendo e esse tentar voltar para o lugar empurra a cuia para o ar. A água vai tentar voltar para o lugar e ela está exercendo uma pressão. A água tem uma pressão. A quantidade enorme de água, ela mantém uma pressão para voltar para aquele lugar e acaba sustentando aquele navio acima da água, ou empurrando o navio para cima. É isso que acontece. Não tem força empurrando o navio para baixo, gravidade. Ou quando é um balão de gás hélio, força empurrando para baixo, porque está exercendo ali o gás hélio está exercendo uma pressão e elevando ele contra a força imaginária da gravidade. Então não existe gravidade. Está mais elevado. É por isso que o navio flutua. O navio é feito de ferro. Tá? Um navio feito de ferro flutua no oceano. Por quê? Porque ele desloca uma quantidade de água maior que seu peso. Tá? O empuxo é igual ao peso do volume do fluido deslocado por ele. Falou? Vamos ao problema de Irão. Ó. Densidade, massa dividido por volume. Tá? Deixa eu falar uma coisa aí. Tá aparecendo aí um e-mail. Volta, professor, volta. Dividido por volume. Opa, vamos voltar aqui, vamos aqui no exemplo. Ó. Densidade de um corpo é a razão entre sua massa e seu volume. Densidade é igual a massa dividido por volume. Tá, e a gravidade? Aonde que o senhor vai entrar com a gravidade? Que o senhor mesmo disse lá que o peso é a ação da gravidade sobre um corpo. Densidade, massa dividido por volume. Tá? Deixa eu falar uma coisa aí. Tá aparecendo aí um e-mail. A ideia inicial dessa aula era que eu trabalhasse com maquete. Eu mandei fazer aquários para mostrar essa questão do empuxo, ia fazer balanças, tá? Mas eu tive um problema de saúde e fiquei impedido de trabalhar com equipamento de corte. Acabei mandando fazer aquário, comprando balanças de braços móveis, tá? E eu vou colocar, assim que me for possível, esse material, essas experiências que eu ia fazer aqui, eu vou trabalhar com PowerPoint, tá? As experiências que eu vou fazer aqui, eu vou colocar nesse canal que eu abri no YouTube. Falou? Então, pessoal, esse foi o vídeo, beleza? Então, vocês entenderam aí que o professor explicou sobre
sobre a densidade, sobre o empuxo, ele tentou enfiar a gravidade, né? Diz que peso é a ação da gravidade sobre um corpo, mas esqueceu de falar sobre a pressão que um fluido tem em relação a algo que esteja imerso sobre ele. Ele esqueceu de falar sobre isso. Mas ele explicou de uma forma muito bem didática, e deu para todos entenderem que a densidade é a massa dividida por volume. Deu para entender sobre o empuxo, porque que o navio flutua ali na água, por causa da quantidade que eles deslocam de água, essa água tenta voltar para o mesmo lugar, e assim dá para entender com os outros objetos que estão sobre fluidos, ou com as pessoas que estão sobre a terra. Nós estamos mantendo uma pressão do nosso próprio peso mantém uma pressão para baixo sobre a terra, e essa força é a pressão, e não é a gravidade, não existe gravidade. Por causa da nossa massa, do nosso volume, da densidade que tem na matéria do nosso corpo, nós mantemos uma pressão para baixo, certo? E não tem gravidade, não existe esse papo de gravidade. Então, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se você não curtiu, deixa nos comentários. Flare FCP, forte abraço, até um breve vídeo e valeu!